Gente, seguinte, eu vou começar a falar, porque como depois a gente deixa disponível na página do Face e também no Insta, aí se alguém perder alguma coisa depois, olha lá no início e pronto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que sobre o que a gente vai falar hoje, né? Sobre acabamentos em malha. Por que eu tô falando específico em malha? Primeiro porque existem acabamentos diferentes, tu vai usar tanto para tecido plano, para malha, festa, são acabamentos diferentes. Por quê? Porque a elasticidade é diferente. Quando a gente trabalha com malha, a gente tem que saber que a malha já possui uma elasticidade natural pela sua estrutura. Ou seja, quando eles tecem a malha, o fiozinho ele vai onduladinho. Já no tecido plano ele vai reto. Então, no tecido plano, se a gente puxa e não tem a fibra de elastano junto, o que vai acontecer? Ela vai simplesmente travar, porque não tem a fibra. Na malha não, independente se tem a fibra de elastano ou não tem, por ela ser curvadinha, essa trama, ela estica, porque quando eu puxo o tecido assim, ele vai esticar essa fibra e ele vai ceder, e por isso que a gente diz que tem sempre uma elasticidade natural. Aqui eu tô com uma viscolycra, então é viscose com elastano. Esse aqui eu acredito que é poliamida, é um retalhinho que eu tinha. Esse aqui é molecotton, que é algodão com elastano. Acho que não tem nem... tem esse aqui do Viés, é só 100% algodão, tá? Que é esse tecidinho aqui assim. Então, primeira coisa. O mais básico pra gente fazer barras, acabamentos assim, é a bainha. A bainha, quando a gente faz em malha, a gente faz na galoneira. Ou seja, é aquela máquina que tu consegue usar 2 ou 3 agulhas, tá? Claro? Aí pra ver? Liga. Dá pra ver? Então tá. Aqui tem 3 agulhas, né? Atrás ela faz uma trama. Tem a opção também de fazer a trama em cima e a trama embaixo. É uma outra forma que daí a gente lida ali com a galoneira. Aqui a gente tem 2 agulhas, trama embaixo. É o que a gente mais vê, tá? Essa aqui é a mais comum que a gente vê. Como a gente faz pra fazer isso aqui no molde? Depois que a gente tem o molde pronto, lembrem que sempre que a gente faz um molde, a gente deixa a margem de costura para última coisa para fazer. A gente só faz depois aí da gradação, mas o resto, tudo a gente faz primeiro, tudo que tem que fazer recorte para fazer para depois colocar a margem de costura. As bainhas são consideradas também margem de costura. Então, depois que a gente finaliza um molde, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o próprio papel, eu vou pegar um papel para mostrar para você. Pega ali uma folha para mim, por favor. E aquela tesoura, o cabo, pode ser essa aí. Não, eu pego aqui a tesoura. Tomara que essa não seja de tecido, porque as gurias vão me matar se eu pegar essa de tecido para fazer papel. Então, assim. Puxa o tecido um pouquinho mais pra tua frente. Pra cá? O branquinho. Isso. Ah, tá. Então, vamos pegar, deixa eu ver, uma manga, tá? Eu vou dobrar aqui. Eu vou recortar uma manga, como ela vai ficar? Uma manga curtinha. Esse aqui é o molde que vocês vão ter da manga mais ou menos, né? Um lado vai ser diferente do outro, porque tem frente e costas. A frente é sempre mais cavadinha do que as costas. E aí, quando a gente for fazer a bainha, a gente coloca a margem de costura aqui ao redor. E aí, pra fazer a bainha, a gente faz uma linha paralela aqui embaixo da medida que a gente quer e dobra esse molde. A gente vai dobrar esse molde, tá? E vai cortar nessa linha paralela. Então, vou mostrar pra vocês. Por quê? A gente vai fazer uma linha paralela e vai cortar. Vocês estão vendo que tá dando esse degrauzinho aqui assim? Tá? Esse degrauzinho aqui é extremamente necessário que se faça em todas as peças que a gente vai fazer uma bainha, se o molde não for retinho. Se ele tiver qualquer tipo de angulação, a gente tem que fazer isso daqui para dar esse degrauzinho, seja ele indo para fora ou para dentro, vai depender de qual ângulo que a gente está trabalhando aqui assim. Por quê? Porque se a gente não fizer isso aqui, quando a gente for fazer a bainha, ela vai ficar repuxada, porque vai faltar esse tecido. Eu vou cortar retinho aqui para vocês entenderem. Se eu não fizesse essa parte aqui, quando a gente dobrar aqui o tecido, vocês estão vendo que aqui assim tá faltando um pouquinho, ó. Tá faltando um pouquinho. Então isso aqui, ele vai tender a repuxar, ó. Vai puxar e vai deixar onduladinho o teu tecido. Então, para ele ficar bem certinho, eu vou pegar... Essa aqui é uma bainha que eu fiz há pouco, tá?
pegar uma que tá passadinha aqui assim, ó. Eu acho que não dá pra ver a costura, dá pra ver do outro lado aqui a trama, tá? Então, pra que fique certinho e não repuxe, a gente tem que fazer isso aí no molde, tá? Então, esse é o acabamento mais básico que tem. Aí, tem gente que vai me dizer, tá, mas se eu quiser fazer uma bainha numa reta, com a reta, né? Como a gente faz o tecido plano. Olha, primeiro que provavelmente a reta, ela não vai se comportar muito bem nesse tecido aqui. Ela deve ficar com a linha um pouco mais soltinha, não vai ter um acabamento tão bonito quanto a gente faz na galoneira, tá? E outra coisa, que também ele não vai ficar, vai ser difícil de costurar e não vai ficar com uma estética tão bonita, tá? Então, se vocês quiserem fazer com uma agulha só, então optem fazer na galoneira, que tem a opção de fazer com uma agulha só e ficar o ponto corrente embaixo, mas daí não vai dar aquele acabamentinho aqui que a trama dá no finalzinho, tá? Certo? Vamos lá. Então, digamos, aqui a bainha a gente vai usar tanto para barra, quanto para decote, quanto para manga, para todos os lados, para todas as opções. Aqui assim, ó, eu tenho uma opção que é com a reta nesse detalhe aqui, ó. Eu tenho uma saia, vou tirar o fiozinho aqui atrás. Uma saia que tem uma abertura lateral. Então aqui, essa partezinha, eu às vezes faço com a galoneira, às vezes faço na reta. O que foi feito aqui? Foi passada a over, depois dobrado e feito a reta. Mas o que? Aqui é um tecido um pouco mais grosso, tem uma gramatura um pouco maior. É um molecotton, ele tem uma gramatura mais alta, ele é mais grosso. Então a máquina já vai trabalhar um pouco melhor nesse tipo de tecido do que nesse tecido aqui. Nesse aqui vai ficar bem feio. Nesse aqui até a gente consegue porque ele tem uma estrutura um pouco mais firme. Certo? Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta enquanto eu vou falando, vocês podem fazer, tá? Aqui a gente tem a opção de acabamento de pegar uma tirinha que a gente usou como cos e prender dupla aqui na parte de baixo, né? Então a gente prendeu com a over e ficou esse acabamento aqui, que é a mesma coisa que acontece neste caso aqui desse vestido, tá? É uma tirinha onde a gente consegue colocar no decote de forma que ele fique bem assentado. Qual a diferença de a gente fazer isso aqui na malha? Quando a gente vai colocar o mesmo tecido, que nem a viscolaicra aqui, a gente vai ter que fazer esse acabamento, esse decote um pouco menor do que realmente seria o perímetro desse decote. Por quê? Porque a gente tem que considerar que se a gente fizer o mesmo perímetro que a gente colocar aqui, ficar aqui em cima também, tá? Aqui assim, como aqui assim ele tende a ficar umas sobrinhas, ele vai ficar meio que onduladinho, vai estar sobrando, tá? Então a ideia é que não sobre e que fique ajustadinho ao corpo. O que pode acontecer? Se fizer muito menor, vai ficar um pouco franzido. Se fizer no tamanho certo, até na hora que vocês vão colocar, pode parecer franzido, mas depois, no passar com o vapor, ele deve se acomodar. Aqui também, vou pegar essa parte aqui, a gente fez ainda um pesponto com 2 agulhas na galoneira. Poderia ser com uma agulha? Poderia. Poderia ser uma retinha? Até assim como já tem mais costura aqui, até poderia. A gente usa bastante em camiseta também com a reta. Mas aí, quando tu vai usar a reta em malha, tu tem que ter um ponto bem regulado, uma costureira que realmente entenda dessa parte, porque senão, quando a gente fizer isso aqui, ó, esticar, ele vai arrebentar se estiver na reta e não tiver o ponto regulado. Então, essa é a facilidade de a gente trabalhar numa galoneira, por causa que ela permite essa movimentação por causa dessa trama que tem aqui embaixo. Certo? Vamos ver. Próximo. Tava meio gripada, tô meio tossindo ainda um pouquinho, mas tô quase boa, quase. Aqui, ó. Eu fiz aqui como se fosse um decote. Ok? Eu fiz 2 opções. O decote com a limpeza atrás, que a gente usa isso muito no tecido plano, tá? Na malha, a gente não recomenda tanto por 2 motivos. Porque a gente acaba tendo que fazer um pespontinho, né? Que não... Quer dizer, não é nem... Como é que eu vou dizer?
Aqui, ó, eu fiz, quando a gente faz essa costura aqui, a gente faz esse rebatido que a gente chama, que é prender a costura que a gente prendeu na limpeza, pra que ela não vire, tá? Eu fiz até numa cor um pouco mais escura, pra vocês conseguirem ver, é um rebatidinho que a gente chama aqui, que fica na parte de dentro, tá? Aí, quando a gente solta, mesmo que tá preso aqui, o que essa peça tende a fazer? A fazer isso aqui, ó. Dá uma subidinha aqui. Por mais que a gente faça o rebatido, ela ainda faz isso aqui. E aí tem outra opção de fazer, colocar na over, aplicar na over a limpeza e aí passar uma costurinha em cima, tá? Aqui eu fiz na reta também, poderia ser na galoneira uma agulha, sem problema nenhum, até melhor talvez. Mas também, quando tu veste ela por ser um tecido mais molengão, ele tende a fazer isso aqui. Tanto que muitas vezes quando a gente trabalha com forro em blusa ou coisa assim, a gente tende a fazer o forro um pouquinho menor até, porque ele dá uma puxadinha para entrar a parte de fora pro forro, sabe? Justamente para não ficar aparecendo o forro na parte de fora. Então é muito comum que isso vire. Então não é um acabamento que a gente recomenda muito, mas se usa, tá? Eu até nessa última coleção que eu desenhei, eu fiz um vestido de moletinho e eu fiz esse acabamento exatamente assim, só que daí a gente tinha uns recortes aqui assim, e eu consegui prender a limpeza nos recortes, porque o recorte ele era com ele ficava escondidinho, assim, eu conseguia fazer de uma forma que ficasse escondidinho. Então eu consegui prender para justamente não subir essa parte aqui, tá? Quando fizer isso aqui, também passar uma overzinha aqui embaixo, eu não passei, né? Mas se quiser fazer, daí passa uma over aqui embaixo. Certo? Entenderam este? Tem uma pergunta do Marco Hudson, que é: quanto podemos tirar na gola para ter um caimento bom? Aí vai depender muito do tecido, porque tu vai meio que ter que estabelecer o quanto que estica, porque tem malha que estica muito e tem malha que estica pouco, assim. Mas eu tiro pelo menos uns 5, 6 centímetros, assim, se for um decote um pouco mais aberto. Se for, assim, um básico, aí eu tiro um pouquinho menos. Mas pode tirar um pouquinho mais e ver depois o que... Por isso que a gente tem a piloto, né? A gente primeiro faz a piloto, testa, daí eu faço, às vezes até um pouco maior do que eu acho, porque depois tirar é fácil, sabe? A gente só pega, corta e deu. Então, essa é a ideia, que a gente consiga fazer sempre a piloto pra garantir. Mas sempre que tu vai fazer a piloto nesse acabamento aqui, que nem eu falei, do decote, vocês já podem tirar um pouquinho, sabe? Viscolycra, não tem problema, você vai pegar um tecido que não estica tanto, tipo que nem um moletom, digamos, que não um moletom felpado, mais grosso, que não tem elastano, né? Um moletom 100% algodão, digamos assim, ou algodão poliéster, ele não vai ter essa elasticidade aqui, daí já é uma gola que talvez tu não vai usar nesse tipo, ou tu vai ter que fazer ela anatômica, como a gente faz, tipo a limpeza que a gente fez, só que aplicada em cima, sabe? Mas daí anatômica, no mesmo contorno e não só uma tirinha. Então essa é outra opção. Desculpe. Aí vamos falar de viés, né? Outro dia eu até tava falando com a costureira, a Dione, que trabalha aqui comigo. Eu pedi pra ela o que prefere, viés ou bainha. Daí eu lembro que um dia ela falou viés. Daí outro dia ela falou, não sei, pra mim tanto faz. Outro dia ela falou, se tu perguntar de novo é viés. Então assim, o viés normalmente a gente usa com aparelhos, tá? A gente usa na galoneira com aparelhos. Aí, nossos aparelhos mágicos estão aqui, né? Algumas opções, né? Que é o que? A gente posiciona ele na frente, na galoneira, tem uns buraquinhos, normalmente na galoneira de parafuso. A gente vai colocar um parafuso para segurar ele bem na frente, alinhando basicamente essa parte do lado perto, um pouquinho, talvez 1 milímetro, 2 milímetros longe da última agulha aqui. Por quê? Porque daí a gente entra com uma medida e sai já ele dobradinho, ó. Então aqui vocês vão ver que esse viés aqui, ele tem uma entrada de 3 centímetros e saída de 0,7. Sempre tá anotado aqui em cima, ó, 3 vezes 0,7. Entrada de 3, então eu tenho que cortar uma tirinha de 3. Eu sempre corto um pouquinho maior, eu corto uns 3,5, porque a malha, ela tende a, quando ela estica, ela se encolhe. Então eu tento sempre colocar um pouquinho mais, uns 3,5, mais ou menos, independente do viés que eu for fazer.
Aí entrou em 3, aqui ele saiu com 2 dobras, ou seja, em cima ele dobrou, embaixo ele dobrou, ele tá ficando assim, que é este acabamento aqui. Agora eu tenho que mostrar, acho um pouquinho mais de perto pra vocês. Aqui, fiz com uma agulha na galoneira, atrás só tem o ponto corrente, então a gente não vê o corte a fio do viés. A gente vê que ele dobrou pra dentro aqui e dobrou pra dentro aqui. Os dois dobraram, tá? Aí tu pode fazer isso aqui também com 2 agulhas, mas eu recomendo que se tu tiver de 2 dobras, tu faça com uma agulha, a menos que ele seja um viés muito largo. E se tu tiver com uma dobra só, que é o caso, esse aparelho aqui eu tenho entrada 5 centímetros e saída 2 centímetros, uma virada só, que é isso aqui, ó. Ele dobrou em cima, só que ele não dobrou embaixo. Então embaixo ele fica com corte a fio aqui, ele não dobrou. Então é uma virada só. Daí quando é uma virada a gente usa pelo menos 2 agulhas pra gente ter a trama como acabamento. Aqui eu até fiz com 2 agulhas. Eu usei cores realmente pra vocês conseguirem ver, tá? Eu fiz meio rapidinho, tá meio feinho isso aqui, mas tá tranquilo, tá? Vai pra entender mesmo. Aqui tem 2 viradas, que é esse mesmo aqui, de 2 viradas com 2 agulhas. Olha, não tem necessidade de a gente ter essa trama aqui, se a gente não precisa. Muito mais bonito que nem nesse aqui, que só tem uma costurinha ali. Eu acho que aqui assim ela tá um pouquinho mais clara, você vai ver um pouquinho melhor. Aqui assim tem uma só. E aqui uma só. Os 2 lados tem uma só. Então é muito mais bonito quando tem 2 viradas que a gente mantenha uma agulha. Agora se tiver uma virada só, a gente tem que colocar 2 agulhas pra gente ter o acabamento da trama do outro lado. Normalmente quando tem 2 agulhas também às vezes... Não, é isso aí mesmo, gente. É isso, tá? Outra coisa... Deixa eu ver o que mais. Mais alguma dúvida, gente? Vocês vão perguntando. Ah, outra coisa. Logo que surgiu a malha, né? Surgiu a malha, né? Quando a viscolaicra ficou popular, né? Foi uns anos atrás, o pessoal tava muito contente porque não precisava ter acabamento, né? Porque malha, ela não desfia, né? Tu tá aqui, ó, tô mexendo nela, ela não desfia. Por causa da estrutura que ela tem na sua fabricação. Não é que nem o tecido plano que a gente faz isso aqui, vai saindo carreirinhas de fio. Então, o que tu pode fazer muitas vezes é deixar no corte a fio, ou seja, simplesmente cortar e deixar assim, não vai desfiar, não tem problema nenhum. Pode dar uma cara de ser uma peça um pouco desleixada, dependendo da forma como tu for fazer, tá? Então tem que cuidar para realmente ficar a proposta legal do que tu quer fazer. Aí, outro momento que eu considero que dá pra deixar o corte a fio que é legal, quando a gente faz um godê muito amplo, porque uma bainha ela não vai funcionar, um viés provavelmente ele vai dar uma repuxadinha, então a melhor coisa que tem é realmente fazer deixar no corte a fio e não fazer essa costura ali de acabamento, porque até vai dar uma fluidez melhor se tiver um corte a fio num godê muito amplo. Pode ser em manga, pode ser em blusa, pode ser, enfim, onde vocês num babado, né? Babado vocês vão ver que normalmente quando o babado é feito em malha, ele não vai ter uma bainha. O máximo que se faz é aquele over bem fininho, que é aquele picô que a gente chama, que é feito naquela maquininha verde. Eu até tenho na minha máquina, deixa eu até ver se tá aqui, tá, gente? Rapidinho, vou pegar. Essa partezinha aqui, ó, que vai embaixo do pezinho, tá? É o que define realmente qual é o tamanho que vai ficar do teu ponto, junto com outros ajustes que a gente faz na máquina, tá? Então, essa partezinha aqui, assim, ó, tá vendo que ela fica fininha? Se vocês vão olhar, se vocês têm uma over em casa e vocês olhar, vocês vão ver que a de vocês deve ser um pouquinho maior do que isso daqui, que é a over normal. Aí o pessoal aqui da Lantece, que é o pessoal que me atende na parte de maquinários, eles rasparam isso aqui pra mim, eles me trouxeram pra eu ter a opção de fazer esse picô, esse ponto, esse over bem fininho, que justamente é pra dar um acabamento e
e não ficar tão grosseiro como se fosse uma over normal, porque uma over normal, né, gente, olha, ele é grande, né, ele é, olha só, eu calculo sempre 0,8 de margem de costura para isso aqui, mas enfim, eu acho bastante. Então a gente faz a regulagem e muda esse pezinho aqui, já raspado aqui, para dar um ponto, uma saída de ponto um pouco menor, e ótimo. Aí o que dá pra fazer quando for trabalhar com esse picô? Eu quero que ele fique bem onduladinho assim. Tu puxa bem a malha e passa o picô. Ela vai ficar como se tivesse assim as ondinhas assim, bem, uns godezinhos menorzinhos assim embaixo. Fica bem legal, mas daí tem que ser parelho em tudo para as pessoas perceberem que realmente é para ser assim. Senão pode parecer que é uma falha na hora da produção. Tá. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Olha a bagunça, né? Meu Deus. A Dani Lima tá dizendo que ela usa esse tipo de costura no frufru biquíni. Ah, sim, isso aí. Ela tem a máquina verde? Será? Tem aquela maquininha verde ou tu tem a over normal e tu adaptou ela? Porque tem as duas opções. Daí aquela... tem o frufru, tem aquela... Não sei como é que chamam... as meninas aqui fazem biquíni. Elas vão me matar, né? Que eu não sei o nome do biquíni que eu faço. Mas aquele com a costurinha atrás, essa, que daí nas laterais ela tem que ficar nesse acabamento. É isso daí. Ou pra até franzidos, né? Às vezes o pessoal não quer deixar corte a fio, coloca também esse picô. É bem legal. Ótimo. Mais alguma coisa, gente? Vamos ver se eu lembro de falar mais alguma coisa pra vocês. A trama... O pessoal, olha, lembra, né? Industrial, ela falou que é a máquina dela. Então deve ser que nem a minha, isso aí. Porque essas verdinhas, elas são... Eu não sei, eu acho que eles são chamados de semi-industrial, aquelas verdinhas pequenininhas. Então a dela deve ser essas maiores, ela deve ter adaptado pra conseguir fazer isso. Então é perfeito. E tem poucas empresas às vezes que... Eu não sei se tem isso pronto, tá? Eu sei que o pessoal aqui da Lantece, eles fizeram específico, eles mandaram ali lixar pra funcionar assim. Eu não sei se isso tem pronto. A minha é uma Jack e eles fizeram esse pedacinho pra mim, tá? Aí, sobre a trama também, né, aqui eu tenho... Gente, assim, ó, a bainha quando a gente faz, a gente não deixa essa sobra aqui, tá? Isso aqui eu fiz mega rápido, um pouquinho antes de começar aqui. Então, isso aqui, se sobra, a gente refila depois, não deixa esse acabamento assim, né? Ou usa o guia, tem um guia que a gente usa. Deixa eu pegar ali, porque eu tirei antes pra fazer o viés. Esse guiazinho aqui a gente coloca pra ficar sempre... Desculpa. Sempre a... A gente sempre usa, a gente coloca na hora que a gente for passar, a gente vai colocar do lado e vai realmente fazendo a bainha sempre do mesmo tamanho, pra ficar sempre essa mesma medida aqui, não ficar, umas ondinhas. Então essa é a ideia, a gente usa isso daqui. Se sobrar embaixo, normalmente a gente refila. Existe uma máquina que ela já refila junto, mas ela é uma máquina bem mais cara, são poucas empresas que tem. Então eu nem comento muito porque realmente é difícil encontrar alguém que tenha. Pelo menos aqui na região são poucas empresas que tem. Como eu atendo normalmente empresas menores, não empresas muito grandes, porque como eu sou terceirizada, né? Normalmente o pessoal, quando tem uma empresa grande, já tem alguém com o meu setor de modelagem já dentro da empresa. Aí eu vejo que poucas empresas investem isso no início, tá? Normalmente é over, uma reta e uma galoneira. E às vezes até a reta elas pegam aquelas industriais, aquelas domésticas para ter o ponto, as casinhas e a colocação de botão, né? Que tem essas que tem 68 pontos, 70 pontos, sei lá quantos pontos. Enfim. Isso aí, deixa eu ver. Isso. Outra coisa, o viés da malha a gente não precisa cortar no viés. O que quer dizer isso, né? Que a gente pode cortar perpendicular ao fio reto. Então o fio reto tá aqui, né? A orelha tá aqui do tecido. A gente vai cortar as tirinhas assim, fora na largura do tecido. No tecido plano a gente tem que cortar enviesado, ou seja, no ângulo de 45 graus relacionado à orelha. Na malha não, porque como ela tem essa elasticidade, ela vai cedendo, ela vai e se adequando junto com o aparelho. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos ver se eu vou lembrando de mais alguma coisa. Corte a fio, já falei. Sobre os aparelhos, eu já falei.
Aparelho também, às vezes não tem o parafuso certo, não tem. Outro dia eu usei fita crepe, né? Porque pra segurar, ele tem que segurar ele na frente, então, né? O bonito é usar a gente usar o parafusinho certinho, bonitinho. Mas se não tem, quem não tem cão, caça com gato, é isso, né? Basicamente isso. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Dúvidas? Se não, gostaram? A gente vai tem muita gente que tem dúvida de acabamentos gerais, né? Não só malha. Eu tô falando em malha porque realmente eu achei que hoje era interessante falar de malha. Mas a gente tem um dos cursos que também serão lançados esse ano ainda, que são os acabamentos de malha, festa e moda para tecido plano, assim, que não seja festa, né? Então são três questões que a gente trabalha em acabamento que são muito interessantes. Para quem ainda não se cadastrou, vou pedir para vocês se cadastrarem ali na nossa newsletter, sei lá, que a gente vai enviando tudo, a questão do blog, os cursos, as dicas, porque a gente tem o YouTube, então tudo que estiver sendo lançado a gente vai mandando por e-mail para vocês. Vocês olhem se vocês quiserem, quando tiver tempo, enfim, né? Mas pelo menos vocês estão ali cadastrados, qualquer novidade vocês podem já acessar ali. Esse link vocês encontram na bio do Insta, tá? Vocês clicam ali, tem aquele linkzinho, linktree/maldesroupas, aí vai te redirecionar para um lugar onde está dizendo basicamente tudo que a gente tem, mostrar todos os canais que a gente tem um lugar que diz ali que eu quero receber as dicas. Clica ali, vocês vão se cadastrar para receber todas as dicas, né, do curso, dos cursos, dos vídeos, enfim. Isso? Ainda sobre o refilador, o José Cláudio da Silva tá dizendo que tem um que dá para comprar separado, que custa em torno de R$400. Olha! Eu não sabia. Eu sei que tem. Eu conheço a máquina, eu até assim, eu até nem vou falar muito dela, porque na época que eu trabalhei com ela fazia muito barulho. Era uma máquina assim, ó, muito barulhenta. Eu quando comprei a minha galoneira, eu optei por pegar uma que tinha um pouquinho de barulho, assim, porque era um pouco mais barata, enfim. Já me arrependi, porque a minha over é super silenciosa. As retas, se a gente deixa ligada, que a gente não nota que tá ligado, a menos que a gente tá realmente costurando com elas. Então, assim, era uma barulheira, ela refilava e tinha aquela pressãozinha pra limpar bem a máquina. Não lembro o nome, gente. Mas eu sei que ele dá um shhh, né? E aí limpava tudo, era ótimo pra limpar, mas não é uma máquina assim que eu vejo muito por aí. Eu não sei se é esse que tu comprar separado, esse de refilar separado, ele faz barulho, alguma coisa, ou é só um cortezinho. Isso seria legal, até vou pesquisar, porque eu realmente não conheço esse. Tem mais uma pergunta também do Marco. Para cos em peças de malha, qual seria a melhor opção, anatômico ou reto? Reto, gente, porque não tem porquê, né, na malha a gente fazer anatômico, porque daí a gente vai ter que fazer uma costura a mais, que provavelmente vai dar esse problema aqui que eu falei aqui, ó. A gente vai ter que, se a gente fizer anatômica, a gente vai ter uma costura em cima. Essa costura em cima, ela tende a subir. O que eu vejo, às vezes, as pessoas que trabalham com legging é fazer essa costura para poder colocar um elásticozinho aqui em cima. Eu já nem recomendo colocar elástico em legging, porque a legging é feita de suplex, que é uma malha que estica um monte e ela tem esse suplex até de alta compressão que não tem a necessidade. Então a única coisa que eu faço, quando eu faço uma legging, é cortar o cos invertido, né? Então eu, ao invés de cortar no fio, como seria o correto, né? Eu corto ele em 90 graus, por causa que ele dá uma segurada um pouco mais. Então essa é a única diferença, assim, que nem o cos de legging e tal. Mas que nem pra moletom, não tem por que tu fazer anatômico, tu vai deixar mais anatômico a parte da calça, digamos. A calça eu vou fazer anatômica e o cos eu vou fazer retinho. E o cos, ele automaticamente ele já vai ficar anatômico por ser colocada, por ser costurado na calça que tá mais anatômica. Isso aí? José Cláudio, aqui ainda referente ao refilador, que tem um com aspirador que se utiliza como soprador e custa em cerca de R$80. Mas senhora, onde é que tu tá achando isso?
Não, eu não conheço mesmo, mas é uma ótima dica, porque é uma trabalheira, né, quando tem que refilar. E daí tu refila na tesoura, né? Sempre dá aqueles dentinhos, não dá um acabamento tão bom como tu fazer com a máquina. Eu sou daquela assim, ó, que eu corto peça piloto, que é uma peça só, não corto nada na tesoura, né? Tudo máquina. Tudo, quanto mais máquina pra mim, eu acho melhor. Tudo facilita. Então, eu vou olhar mesmo isso aí, porque realmente, até as gurias, eu trabalho aqui com as gurias, a gente tem uma sala onde tem uma facção, né, que fazem costura, e tem a minha parte de modelagem, tem a parte de corte também, que a gente presta assessoria para as empresas. E as meninas têm muita produção, então às vezes ter essa opção para elas é super bom, porque perder tempo com refilar na tesoura, realmente... Ele vai te mandar as fotos. Agradeço mesmo. Pode mandar, tu vai mandar, ele tá no Face, né? Face. Esse ali é o Face. Beleza, manda ali por mensagem, perfeito. Te agradeço muito, muito, viu? É José, né? Isso. José Cláudio. Isso, ótimo. Mais alguém, gente? Tô tranquilo, tem a noite inteira. Isso então. Então tá, gente, isso, né? Se cadastrem lá, não deixem de seguir a gente. A gente tá todo tempo tentando fazer alguma coisa diferente e com qualidade também. Até os cursos que eu tô tentando fazer são cursos que eu noto que não tem. O único que eu acho que tem já bastante é de modelagem plana, mas de qualquer forma a gente vai ter também, porque eu acho que pelo contexto, por tudo que a gente faz aqui, eu acho que é interessante que tenha também a nossa visão em cima disso. Eu agradeço vocês que estiveram aqui, o pessoal que participou ainda, muito, muito obrigada. Eu acho que isso que faz a diferença, eu saber que vocês realmente estão interessados e que vocês estão querendo aprender, né, e, enfim, e trocar ideia, ensinar, né, José? Porque eu acho que é sempre uma troca, né, independente do que a gente faz e tal, é sempre uma troca. Eu acho que todo mundo tem sempre a acrescentar. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né? É só uma live, é rapidinho. Eu tentei fazer de uma forma que vocês entendessem bem. Qualquer dúvida, vocês podem mandar também no direct, assim, sempre dá um tempinho, eu dou uma olhadinha ali, essa parte de modelagem, especificamente, sou eu sempre que respondo, né? Não tem ninguém mais que faz isso, então é tudo que eu tô falando aqui, vocês vão me perguntar, outro dia eu vou estar falando a mesma coisa, então vocês podem perguntar bem tranquilo. Então, eu tô pensando em fazer aquele pergunte pra mim ali no Insta, agora que tem esse negócio de fazer pergunta, pra vocês me perguntar as coisas de modelagem, porque aí eu quero ver as dúvidas mesmo de vocês. Certo, galerinha? Beleza? Isso aí, então, obrigada. Um abraço pra vocês, qualquer coisa, estamos aí. Beijão. Boa noite.